Tem muita gente que estava esperando por esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que estava esperando por este momento. Aleluia. Deus é santo, tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Lá em Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 3, versículo bem conhecido. Aleluia. A partir do versículo 11. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, assim diz a palavra do Senhor lá em Jeremias capítulo 29, versículo a partir do 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transformei. Aleluia. Glória a Deus. Deus é lindo. E, irmãos, mediante essa palavra, né, o Senhor nos faz recordar sobre o povo de Israel que estava ali cativo na Babilônia, né? E Jeremias, ele manda essa carta, né? Escreve essa carta ao povo cativo de Babilônia. Aleluia. E o Senhor me faz recordar todas as vezes que eu leio a história de Israel sobre o histórico do povo de Israel, sobre por onde Israel passou, por coisas que Israel passou, por situações e circunstâncias que Israel enfrentou desde a época do Egito, né? Ou até mesmo antes, quando Jacó estava ali, né? Naquela luta para sua sobrevivência, né? E olhando desde o início, quando Jacó ele recebe a bênção que era do seu irmão, e assim começa, né, a história do povo de Israel. E aquele povo enfrentou diversas coisas. Foi para o Egito, viveu uma vida de bonança por conta de José, mas também começou a enfrentar muitas situações. Passou o tempo e os reis daquele lugar, os faraós, né, na verdade, que não conheciam a história daquele povo, começaram a escravizar de forma extrema aquele povo. Aleluia. E por conta dessa escravização, muitas e muitas pessoas começaram a esfriar a sua fé, começaram a desanimar daquilo que em seu coração queimava, porque aquele povo veio de Jacó, que viu, que batalhou com o anjo, né? E aquele povo viu o mar se abrir, e mesmo assim passando de circunstância em circunstância, mas mesmo assim aquele povo se esfriava. Quando nós olhamos para aquele povo, quando o faraó começou a
escravizar aquele povo de forma extrema. E aquele povo começou a esquecer que Deus ele podia fazer na vida deles. E muitas das vezes em nossas vidas, irmãos, nós somos um povo, que se nós estamos aqui é porque nós cremos no Deus vivo, nós cremos que Deus ele pode fazer, mas muitas das vezes nós enfrentamos situações em que às vezes nossos corações começam a se esfriar, às vezes nós começamos a nos esquecer das promessas que Deus ele tem para fazer em nossas vidas. E irmãos, é por isso que nós temos que estar aqui nesta casa, porque quando nós estamos aqui, nós começamos, quando o fogo começa a diminuir, juntos nós conseguimos criar uma chama, que o nosso fogo ele não vai se apagar. Aleluia. Mas quando nós estamos sozinhos, o nosso fogo ele vai apagando. E aquele povo passava por situações, né? Saiu do Egito, o mar se abriu, viu coisas maravilhosas, viu alimento cair do céu, maná cair do céu, viu Deus falar com eles cara a cara, viu Deus fazer coisas tremendas através da vida de Moisés. E mesmo assim, o povo ainda continuava murmurando, o povo continuava reclamando. Aleluia. E passou o tempo, Moisés morreu, Josué tomou a posição, aquele povo entrou na terra prometida, na terra que manava leite e mel. E aquele povo teve que enfrentar batalhas. Deus viu que Deus estava na frente deles, e Deus ele estava fazendo conforme o Senhor ele prometeu para aquele povo, e aquilo que ele prometeu se cumpriu. Só que quando nós olhamos para a história de Israel nessa parte, nós observamos que pela desobediência, pela murmuração, pela reclamação do povo, as promessas que eram de um povo foi cumprida em seus filhos. Aleluia. Então assim, a promessa do Senhor ela é de pé sobre as nossas vidas. Mas quem tarda às vezes as promessas do Senhor sobre as nossas vidas somos nós mesmos. E o Senhor ele não a palavra diz, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não se arrepende do que faz em nossas vidas, Ele não se arrepende do que promete em nossas vidas. Só que tem vezes que nós reclamamos tanto, murmuramos tanto, deixamos tanto de crer nas promessas de Deus, que ela vai se tardando, que pode até fazer como o que aconteceu com o povo de Israel, as promessas se cumprir na vida dos filhos deles, mas se cumpriu. É isso que nós temos que lembrar nessa noite. As promessas de Deus, elas sempre vão se cumprir. E por que não crer? Por que não confiar hoje? Por que não confiar agora no que o Senhor pode fazer? Vamos tardar mais o que, irmãos? O tempo é de Deus, o tempo é do Senhor. Então não vai acontecer do jeito que a gente quer, não vai acontecer da maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. É tudo no tempo de Deus. Aleluia. E aquele povo continuou passando por situações, e nós vemos que passou juízes, passou reis. Quando Davi teve a intenção de construir o templo do Senhor, mas o Senhor falou: não, Davi, suas mãos são sujas de sangue, você não vai construir o templo. Eis que Salomão vai construir o templo. E aí Salomão construiu o templo. E tem uma passagem que é muito forte, que é quando Salomão termina de construir o templo, que aquele povo está ao redor daquele templo. Aleluia. E aí Salomão se põe de pé perante aquele templo, e a glória do Senhor desce sobre aquele lugar de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa. Aleluia. Que a glória do Senhor desce como nuvem sobre aquele lugar, e aquele povo não consegue se conter de pé, eles se prostram perante a presença do Senhor. Aleluia. O Senhor vai mostrando mais uma vez, aleluia, que Ele era com aquele povo. E é isso, irmãos. Quando nós estamos voltados para a casa do Senhor, quando nós estamos voltados para onde vem a glória, de onde vem a glória do Senhor,
nós estamos ali, ó, aquele povo estava reunido ao redor daquele templo, e nós estamos aqui hoje reunidos nessa casa, olhando, como já foi dito aqui hoje, como já foi dito ontem, olhando para o alto, aleluia. E quando nós estamos olhando para o alto e crendo no Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor ela desce sobre as nossas vidas, aleluias. A presença do Senhor ela vem sobre as nossas vidas de uma forma tão grande, que quem está ligado no trono dos céus, aleluia, começa a sentir um poder sobre a sua vida que às vezes você não consegue nem se conter de pé, aleluia. E o Senhor ele quer fazer isso com vidas aqui nessa noite. O Senhor ele quer derramar a glória do poder dele, confirmando que ele é contigo nessa noite. Basta somente você crer, basta somente você acreditar que o Senhor ele está aqui e que ele pode fazer isso, aleluias. Aquele povo viu a glória do Senhor descer, aleluias. E aí o Senhor começou a falar com aquele povo: olha Salomão, olha o povo de Israel, eu estou aqui com vocês hoje, e eu sempre serei o Deus de vocês, aleluia. Mas Salomão, mas povo de Deus, vocês não desviem nem para a direita nem para a esquerda, que vocês não olhem, que vocês não adorem outros deuses, que não se prostrem diante de outros deuses, que não comecem a se desviar dos meus caminhos, dos meus mandamentos, não comecem a se desviar daquilo que eu ordenei a vocês, porque se vocês se desviarem, eis que eu espalharei o povo, eis que eu espalharei o povo e levarei o povo a cativo em outras terras, aleluia. E aí eles falam, mas se, o Senhor fala, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se converter nos seus maus caminhos, eis que eu ouvirei dos céus e sararei a terra, aleluias, glória a Deus. E assim aconteceu, irmãos. O Senhor ele falou isso porque sabia e conhecia o coração daquele povo. E assim é, o Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor ele sabe o que você está, qual a sua intenção aqui nessa noite. O Senhor ele conhece qual a sua intenção quando você acorda. O Senhor conhece o seu coração, o que você está pensando. Se o que você está pensando é ruim, se você o que está pensando é mal. Não adianta a gente achar que porque o meu irmão do lado não está vendo, porque minha esposa ou meu esposo não está vendo o que eu estou pensando, mas o Senhor ele conhece. E assim o Senhor conhecia o coração daquele povo. Por isso que ele falou isso: olha, não se desvie da minha presença, não se desvie dos meus mandamentos. O Senhor estava alertando, e para que ele alertasse isso, ele mostrou a glória dele sobre aquele lugar, e ele mostrou que ele é poderoso. Mas mesmo assim, irmãos, aquele povo, como ato de desobediência, se desviou do Senhor, começou a adorar outros deuses. Aquele povo começou a escarnecer, a praticar o pecado, a praticar a cobiça, a concupiscência, aleluias. Aquele povo começou a se desviar dos mandamentos do Senhor. E o Senhor, assim como Ele promete, Ele vai cumprir. E as leis do Senhor, né? O Senhor ele falou que iria espalhar o povo, porque aquele povo precisava aprender, aquele povo precisava entender que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. E quando aquele povo desobedeceu ao Senhor, eles foram espalhados, foram a terra que era protegida pelas mãos do Senhor, que ninguém tocava. O Senhor ele tirou a mão dele. E eis que os exércitos que estavam ao redor atacavam aquele povo, aleluias, e aquele povo foi derrotado, e aquele povo foi levado a cativo. Um dos cativeiros que eles participaram foi o cativeiro de Babilônia, aleluias. E aí chegamos nessa palavra, irmãos, no momento em que o Senhor fala através da boca de Jeremias: porque eu pensei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o
fim que esperais. Aleluia. Deus é poderoso. O Senhor, Ele tem planos e projetos nas nossas vidas que nós nem imaginamos. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Eu acredito que eu não cheguei nem a muito pouco que o Senhor tem para minha vida. E muitas das vezes por resistência minha mesmo, de buscar aquilo que o Senhor tem, tanto espiritual quanto nessa terra mesmo. Aleluia. Mas eu já vi Deus fazer coisas grandes na minha vida já. Coisas que eu nem imaginava viver. Se eu te disser que eu imaginava estar aqui nessa noite, nesse dia, vivendo o que eu tenho vivido, eu confesso para os irmãos, eu não imaginava. Aleluia. A gente sempre tem, né, aquele, quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, de imaginar, né? Acredito que os jovens aqui imaginam, principalmente antes dos 18, que é antes da gente se formar na escola. Eu tinha muito esse pensamento. Fala, Jesus, o que é você na minha vida? Será que um dia eu vou conseguir pelo menos me sustentar? Será que um dia eu vou ter uma esposa? Aleluia. Será que um dia eu vou ter um trabalho? Não, mas pelo menos até os 22, eu acho que eu ainda vou conseguir um emprego. Aleluia. Irmãos, eu terminei o colégio, a escola, em dezembro de 2016. Quando foi em janeiro de 2017, me chamaram para trabalhar sem eu correr atrás de emprego. Então, assim, vivi e comecei a viver e coloquei Deus na frente de tudo. Aleluia. E eu comecei um emprego. No começo a gente sempre fala, acha que é mil maravilhas, né? Mas depois a gente vai começando e aí é complicado. Mas eu sei do processo que o Senhor tinha na minha vida, né? E a gente não imagina o que Deus ele vai fazer à frente. E eu não imaginava. Eu não imaginava que eu ia ter um emprego. E eu consegui um emprego um mês depois que eu terminei minha escola. Aleluia. E eu comecei, e naquele emprego entrou 3 pessoas. E eles falaram assim, dos 3, pode ficar que você fique 1 ou fique 2, mas não vai ficar os 3. Aleluia. E no primeiro dia de emprego, eu saí do emprego, fui a pé para casa. No caminho, eu comecei a profetizar. Esse emprego vai ser meu, irmão. Jesus, esse emprego vai ser meu. E eu vou ficar nesse emprego. Ninguém vai me tirar desse emprego. E foi dito e feito, irmãos. Até nos momentos que eu queria sair do emprego, eu não consegui sair do emprego, porque eu tinha profetizado, determinado, que eu ia ficar naquele emprego, e eu coloquei nas mãos de Deus. Aleluia. Eu confiei. E os pensamentos do Senhor são bem maiores do que os nossos. São bem melhores do que os nossos. Aleluia. Então, irmãos, eu passei por situações boas lá naquele emprego, e eu passei por situações difíceis, muito complicadas, na qual eu achava que eu não ia continuar, não ia conseguir. Irmãos, era um emprego que não era um emprego mil e uma maravilhas, mas foi uma oportunidade que o Senhor me deu. E essa oportunidade não significava que ia ser para sempre, mas o Senhor ele me colocou lá, tanto para me aprender, me aperfeiçoar, tanto para me crescer. E o Senhor me deu essa oportunidade, eu abracei essa oportunidade, vivi momentos bons, vivi momentos ruins. Eu passei muitos momentos ruins lá. Não era um ambiente de trabalho muito confortável, mexia muito com o psicológico. Aleluia. Tanto que eu fiquei lá 2 anos e 8 meses. E eu passei momentos muito difíceis, mas eu continuei. Teve várias vezes que eu cheguei em casa acabado, psicologicamente, irmãos. A maioria das vezes era psicologicamente. Muitas das vezes não era
fisicamente, era psicologicamente. E até a pastora, como alguns irmãos aqui já sabem, muitas das vezes eu deixava de vir para o culto porque eu tinha que ficar lá até 8, 9, aleluias. Teve uma vez que eu tive que ficar das 7 da manhã até as 11 da noite, aleluias. Mas eu glorifico ao Senhor porque Ele me deu essa experiência, esse momento ruim que serviu, né, para ser quem eu sou hoje, aleluias. E eu passei por aqui. E eu falei várias vezes: Senhor, não quero mais, amanhã não quero mais voltar lá, eu não quero mais, Senhor, não quero mais, aleluias. E o Senhor falando comigo até mesmo através da minha mãe. Teve uma vez que eu cheguei chorando em casa, aleluias. Minha mãe falou: meu filho, é assim mesmo, você tem que confiar em Deus, que Deus ele vai te dar um emprego melhor. E eu já tinha colocado currículo em vários lugares e nada, não tinha surgido nenhuma oportunidade assim. E o povo chegava assim e falava: Wellington, você está aí ainda, velho? O povo saía lá de um mês, o povo saía de lá, entendeu? Eu já tive 2 anos e 8 meses, eu tive quase 30 colegas de trabalho em uma empresa pequena, porque a situação era muito complicada. Mas eu confiei que o Senhor iria fazer algo, assim como a palavra diz. O Senhor ele tem pensamentos de paz, não de mal. Muitas das vezes a gente pode estar pensando, eu poderia pensar assim: Senhor, como é que o Senhor me deixa aqui neste lugar? Como é que o Senhor me faz ficar aqui neste lugar? Como é que pode o Senhor? Eu sou teu filho. Como é que eu vou ficar numa situação dessa? Muitas das vezes nós murmuramos, né? Mas quando nós confiamos e acreditamos que o Senhor vai fazer coisas maiores, Ele vai fazer. E é no momento que a gente descansa, irmãos. Não tem jeito, não tem jeito. Nosso coração pode estar angustiado do jeito que for. Você pode ajoelhar o seu joelho no chão e orar de meia-noite até 7 horas da manhã, com o seu coração angustiado, com o seu coração agoniado, querendo: Deus, Senhor, eu quero. Deus não vai fazer. No dia que você descansar no Senhor, aí Ele começa a trabalhar. No dia que eu descansei, no dia que eu entreguei ao Senhor, que eu não entreguei currículo para lugar nenhum, que eu não, sabe? No dia que eu descansei, que Deus falou: olha, é hoje que você vai sair daí. Aleluia. Irmãos, não foi coisa de eu sair para procurar, foi coisa de vir até a mim e falar: olha, fora que você vai trabalhar ali. E fiz a entrevista, fiz outra, e eu comecei a trabalhar no emprego que atualmente eu estou hoje, né? E foi assim, irmãos, eu saí no sábado e comecei a trabalhar na segunda. Então assim, até então Deus tem cuidado de mim. E eu tenho passado situações nesse novo emprego. Eu tenho passado situações boas, tenho passado situações ruins. São desafios que aparecem em nossas vidas. Eu estou dando um testemunho profissional para vocês, que Deus ele fez, mas é um testemunho que você vem refletir e trazer para todas as áreas da sua vida, entendeu? Não é somente numa área profissional, é numa área, em todas as áreas. Nossa área espiritual, é na nossa área conjugal, é na nossa área profissional, é em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos descansar no que o Senhor ele tem para fazer em nossas vidas. Prometeu? Prometeu, Deus prometeu. Mas todo mundo acha que amanhã vai se cumprir. Não vai ser no tempo de Deus. Aleluias. E os pensamentos de Deus são grandes. E aquele povo estava passando por situações difíceis. Estavam cativos na Babilônia, passando por situações complicadas. E o Senhor ele falou com aquele povo: olha, se vocês me invocarem e orarem a mim, eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei em todas as nações, em todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluias. Muitas das vezes passamos por situações difíceis, mas você está esperando o que para descansar no Senhor? Só tem como buscar ao Senhor de todo o nosso coração quando nós descansamos em Deus, quando nós esvaziamos o nosso coração de tudo aquilo que nos angustia.
É quando nós chegamos nessa casa, esquecemos do nosso dia a dia, esquecemos do que nós passamos. Irmãos, é difícil. Não é esquecer, porque nós somos carne, não tem como a gente esquecer 100%. Mas você entregar nas mãos de Deus, aleluias. O Senhor fala: tome sobre si meu jugo, o meu fardo, que é leve, suave, né? Meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve, aleluias. Então assim, não adianta, a gente vai chegar aqui esbagaçado pelo mundo, mas nós vamos chegar aqui e vamos tirar todo o nosso fardo, falar assim: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Eu esvazio meu coração de tudo aquilo que me traz dor, que me traz angústia. Senhor, não quero entrar nessa casa angustiado, não quero entrar nessa casa triste, mas eu quero entrar nessa casa vazio para receber e ser cheio da tua presença. Aleluia. A partir deste momento, irmão, que você entrar na casa vazio de tudo que você acumulou neste mundo e entrar aqui vazio para receber a presença do Senhor preenchida sobre a tua vida, você pode ter certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou, mas você vai sair cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. É preciso buscar ao Senhor de todo o nosso coração. É de todo o coração. Não adianta a gente estar aqui metade do nosso coração entregue ao Senhor e metade pensando na conta que a gente tem que pagar amanhã, né? Aleluia. Às vezes o irmão está aqui: adora o Senhor, glorifica o Senhor. Aí você fala: adora a Deus. E você fala: vixe, tem que pagar aquela conta amanhã. Você fala: vixe, amanhã já é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Aleluia. Você não está se entregando por completo ao Senhor. Você não está se entregando por completo ao Senhor. Quando nós entregamos por completo ao Senhor, nós esquecemos de tudo. Pode até vir, né, para aquele pensamento da conta, mas você vai falar: não, eu quero adorar. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. Porque o culto, irmãos, o Senhor ele fala conosco, mas o culto, quem faz somos nós. Não adianta a gente falar assim: ah, o culto foi ruim. O culto foi ruim se você fez o culto ruim. Porque o culto é você adorar a Deus, né? Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para declarar que o Senhor é santo, né? Então, se o culto foi ruim, é porque você não cultuou o Senhor, você não entregou o seu coração 100% a Jesus. Aleluia. E quando nós entregamos e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor ele faz voltar do cativeiro, né? O Senhor faz a gente voltar do cativeiro, porque muitas das vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos aprisionados, cativos por este mundo, mas o Senhor ele nos faz voltar às promessas, nos faz voltar aquilo que ele tem para as nossas vidas. E assim foi, irmãos, em Israel, o povo de Deus. É o povo de Deus, o povo que ele falava diretamente. Então o Senhor está falando aqui para o povo de Deus, não é para os que estão afastados da presença de Deus. O Senhor está falando para o povo de Deus. O povo de hoje em dia é igual, o ser humano ainda é igual. E olha que aquele povo, eles viram sinais e maravilhas, e mesmo assim eles se desviavam do Senhor. E continua assim, irmãos. Nós vemos que a história de Israel até hoje, né, em guerras que aconteceram recentemente, o Senhor ele sempre foi com Israel. A promessa do Senhor sempre esteve de pé em Israel. Na escola eu tinha estudado uma história de uma guerra recente, não era uma guerra escrita na Bíblia, guerra recente, de que Israel lutava contra outros povos e o Senhor ele dava estratégias e Israel começava a atacar primeiro estrategicamente, e de uma guerra de um povo que normalmente o desastre é grande, o desastre em Israel foi mínimo e o desastre no outro povo, na outra nação foi grande. Então assim, quando nós estamos firmes no que o Senhor tem prometido, irmãos,
Não tem jeito, a promessa do Senhor ele sempre vai se cumprir. Aleluia. Não tem nada em B para dizer que não vai se cumprir, para fazer nossa vida desandar. Não tem, irmãos, não existe. Quando nós estamos firmes nas promessas de Deus, vai acontecer. O Senhor vai fazer conforme a vontade dele. Aleluia. Mas não se desvie da presença de Deus, não. Não se afaste da presença de Deus, não. Porque se está na Bíblia, é porque o povo hoje em dia ainda é do mesmo jeito. O povo de Deus ainda é do mesmo jeito. Pode estar ouvindo o Senhor falar aqui hoje, mas amanhã, se não acontecer, acaba esfriando, desistindo do que o Senhor tem para fazer. Mas o Senhor não quer que você desista, não. Ele quer que você prossiga. Na alegria, na tristeza. Você tem que prosseguir. Você tem que estar doendo, mas você tem que ir prosseguir na caminhada. Porque é quando nós caminhamos que o Senhor ele vai fazendo, o Senhor ele vai operando. Enquanto nós estamos caminhando, o Senhor está trabalhando. Mas se nós pararmos, irmãos, se nós regredirmos, o Senhor ele começa na verdade, as situações começam a acontecer nas nossas vidas. Porque quando nós estamos caminhando com Deus, as mãos dele estão sobre as nossas vidas, ninguém toca. Mas quando nós nos afastamos, nós deixamos as mãos de Deus de lado, né? E aí o Senhor começa a tirar a mão dele. Quando o Senhor começa a tirar a mão dele, aí as coisas começam a acontecer. E aí o povo fala: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? É porque às vezes nós não temos obedecido a ordem do Senhor. O Senhor fala: segue os meus mandamentos, segue, continua caminhando. E às vezes nós paramos. Por isso, irmãos, nessa noite eu queria deixar essa palavra e para nós acreditarmos, cremos nas promessas de Deus, não desanimarmos, irmãos, porque assim como sempre acontece de nós esfriarmos, as coisas vão acontecer, as situações, os problemas vão começar a acontecer nas nossas vidas. E quando nós estamos com o Senhor, Ele está sempre nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Mas se nós desviarmos, o Senhor ele começa a tirar a mão dele. Então assim, creia que o Senhor vai continuar fazendo na sua vida, creia que as promessas deles vão se cumprir, mas não deixe de seguir os mandamentos dele, não deixe de seguir a ordem dele. Se a ordem foi continuar, então continue, persevere, porque no tempo certo o Senhor vai fazer. Amém? Aleluia. E assim, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.